ensinar vocês a orar como é que tem que ser. E entre cada detalhe, todos eles muito interessantes, um posicionamento daquela que é a oração sem erro, sem mácula, perfeita, que é o Pai Nosso. Ele usa essa expressão: seja feita a vossa vontade. Em algumas versões, na nossa, faça-se a sua vontade. A vontade de quem? A de Deus, embora temos a nossa, mas a dele é sempre melhor. Isso é muito bom. Salmos de número 37, bem poderia ter sido cantado aqui. A igreja já o cantou por várias vezes. Nós vamos ler de 1 a 7. E por que isso? Ora, porque um instrumento de Deus chamado Jairo La Rosa, já esteve aqui, pastor Jairinho, é aqui de Vila Velha, do nosso estado, um dia musicalizou alguns desses versículos, e depois o grupo Logos achou graça da versão e regravou: agrada-te do Senhor e Ele fará. É de um capixaba essa versão, e o Logos cantou essa canção aqui, e foi lindo ver aquilo quando eles estiveram aqui. Quantas vezes nós cantamos isso? O Salmo de número 37 foi escrito pelo nosso querido irmão Davi, e aquele homem passou por situações na vida, e cada situação ele então, sendo usado por Deus, foi nos escrevendo e nos deixando porções maravilhosas daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, e porção de alimento para o nosso espírito. E essa versão ela precisa ser entendida, esse salmo precisa ser entendido na sua contextualidade, e sempre foi assim, né? O próprio Jesus tipificava as coisas que lhe tinham em volta, aqui também não é diferente. Então preciso informar a igreja que Davi, ali na região onde ele habitava, existe um clima que é muito comum também àqueles que estão na Europa, que sofrem influência pelo mar Mediterrâneo. Aqui no Brasil, o nosso clima, sobretudo no Espírito Santo, onde nós estamos, nós temos um verão que é quente e chuvoso, e o inverno, como nós estamos vivendo agora, acabamos de sair de uma onda de frio comprida e seco, estamos padecendo por água. O povo da roça já está falando assim: meu Deus, quando vem a próxima chuva? Até choveu outro dia, mas não o suficiente para abastecer os mananciais. Isso preocupa quem da água precisa para produzir o alimento, o seu trabalho. Então nós estamos no inverno e é um período seco, e lá onde Davi habitava, na região de Jerusalém, ali o inverno é frio, e ao invés de como aqui ele é úmido, né, porque é chuvoso, lá é extremamente seco. E o verão então ele é quente e chuvoso. E quando você tem essa informação e pensa na vegetação, então eu estou querendo te dizer que no verão, as muitas chuvas e o calor, as plantas gostam disso, e elas crescem, elas florescem, elas ficam bem viçosas e viçosas. Entretanto, no inverno, o frio judia de nós, quem dirá das plantas que não se vestem, senão de orvalho. O frio seco, pior ainda, então falta água e as temperaturas caem muito, e é muito comum então naquela região e outras semelhantes, que na região, na época de verão, então você tem a vegetação mostrando uma exuberância de cores muito grande, mas no inverno aquilo tudo é seco, que cansa os olhos, daquela cor sélfia, marrom, durante todo aquele tempo. E Davi fala-nos isso, ele chama a nossa atenção para algo que tem sido muito comum nos dias de hoje. Nós acabamos de cantar uma canção que relata isso. Somente Deus, o ser que pode respirar, foi feito, foi criado, foi nascido para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para glorificar a glória do Senhor. E Davi chama a nossa atenção para isso, que ele fala assim: olha aqui, pessoal, tem um monte de gente aí que não pode ser de referência para vocês, então não tenha inveja deles, não te indignes, no versículo 1, não tome partido como sendo algo bom, por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que praticam a maldade, a iniquidade, aquilo que não é bom. Davi está dizendo isso para nós, pois eles dentro em breve, possivelmente quando Davi escreveu isso, ele estava no verão, quente, chuvoso,
de vegetação farta, de verdes campos, de pastagem, de frutos, de flores. E então ele vai dizer: pois dentro em breve, porque nós estamos no verão. Eles quem? Os malfeitores, aquele a quem ele diz: não tomem eles como referência, não se indignem, não inveja eles definharão. Em outras versões, eles murcharão, ou mais ainda, eles secarão como a relva. É a versão mais falada e dita em Portugal, né? No português original. Aqui para nós, a erva, o mato, o verde, a pastagem, a folha, que hoje, em períodos de verão e chuvoso, está lindo, está crescido, está bonito, é gostoso, mas logo em breve, os malfeitores, os iníquos, murcharão, definharão como a relva. E o versículo termina falando exatamente essa expressão: murcharão como a erva verde. Fica claro falar sobre isso dessa natureza. Queridos irmãos, nessa noite nós vamos meditar um pouquinho sobre o Evangelho tomado para si, pego para si, carregado para si, vivido para si a gosto próprio. Os tempos são maus, disse o nosso irmão Odaí em sua oração, então nos perdoe, Deus, porque até a própria igreja, fazendo uso livremente da Bíblia, e quando eu digo a igreja, eu digo aqueles que se reúnem, que pregam, que cantam, podendo ser dessa igreja ou não, muitas vezes têm andado por caminhos tortuosos. Nós temos visto coisas que não são do ponto de vista da santidade, da pureza do Evangelho, interessantes, porque não glorificam a Deus, não mostram a essência de Deus, aquilo que nós acabamos de cantar, o somente Deus, onde o homem tem tomado o lugar que é de Cristo, muitas vezes trazendo para si a glória e até mesmo tirando benefício para o seu modo de vida. E o Evangelho a gosto próprio faz-me lembrar, quando ele assim é vivido, do meado da década de 80, quantas coisas aconteceram. Eu era menino, mas eu me lembro, quando começou a surgir as primeiras expressões sobre vou num restaurante self-service, eu dizia: o que é isso? Tu entra, pega aquilo que quer e só o que quer, coloca no teu prato, pesa, paga somente por aquilo que você quer comer naquele dia. Há dias em que você prefere comer um peixe, está posto à mesa, ponha no prato. Há dias em que você quer uma carne mais gorda, cuidado, mas ponha no prato. Se só salada, se um arroz integral, seja lá o que for, ao teu gosto, na tua mão, na quantidade que você quer, você se serve num restaurante de comida aquilo. Criado, inventado no modernismo dos dias de hoje, não para que você tivesse a opção, primeiramente, de escolher o que você quer comer naquele dia, mas porque o tempo, a pressa, a vontade que as pessoas e a necessidade que as pessoas têm de sair no seu horário de almoço, rapidamente comer e voltar. E porque isso não pode ser combinado, então, em comer rapidamente e comer aquilo que eu quero tão somente e voltar. É daí que surgiram os chamados fast food, num bom inglês, comida rápida, comida pronta, o take away, o pronto para levar, você chega, paga e já sai do balcão com a comida, e escolhe o que quer. E muitas vezes nós temos feito da palavra do Senhor exatamente isso, a gente escolhe o que quer, achando que pode pegar, botar no prato e se encher disso, como disse na oração nosso querido irmão, se alimentar só daquilo que queremos, deixando de lado, ou na bandeja, ou para outros, que o quiserem, mas eu hoje não, vou pegar só aquilo que eu quero. Eu me lembro de uma situação, em que eu estava no banco de trás, e dois colegas de trabalho, na verdade, um colega e um outro que estava conosco naquele manhã, nós passamos o dia junto, fazendo um trabalho técnico a campo, e de repente eles se entenderam, se viram como irmãos em Cristo, que coisa boa. Um de uma igreja que derivou da igreja presbiteriana, essa que estamos, mas pudera ser de outro, e o outro que derivou da igreja que já havia derivado da igreja presbiteriana, e ambos diziam da igreja original, a presbiteriana, pudesse ser outra, diziam, precisava de algo mais. Para quê?
precisava ter uma mudança. Para quê? Precisava de uma coisa que nos enchesse mais. Então eu no banco de trás pensei, então peraí, a busca é pela satisfação própria e não pelo somente Deus. Ué, o evangelho pego a gosto próprio precisa de algo mais para satisfazer as minhas vontades, quando na verdade não é isso o evangelho puro, genuíno, não adulterado. Ele é vivido com base naquilo que é a proposta de Deus para as nossas vidas. Não é Deus que tem que se moldar a nós. As promessas do Senhor estão aqui, cabe a nós entendê-las e vivê-las. Aí sim, somente Deus, senão é somente eu. De certa feita, uma pessoa muito me emocionou, chorando, veio se aconselhar, pedi para conversar, diga-me alguma coisa, por favor, sobre isso, e ela então me apresentava o que afligia o seu coração, que era o término de um relacionamento, e ela me dizia assim, por favor, eu sei que você é um homem que ore a Deus para que Ele possa me devolver essa pessoa, porque eu estou tão vazio, eu estou tão triste, eu estou tão choroso. E na verdade era um tipo de relacionamento em que Deus não aprova e até por isso não se agrada. E o que dizer para uma pessoa chorando aos prantos num momento como esse? Horas, a verdade. Eu tive que dizê-la, me perdoe, eu não posso orar por você, porque o que você está me pedindo, Deus não se agrada, Deus não aprova, porque é um relacionamento ilícito. Eu não posso querer pedir a Deus para te abençoar, para cuidar do teu coração, para que você tenha a sua vontade satisfeita. Eu não posso colocar no teu prato, como que tirando de bandeja, só aquilo que você quer de Deus para estar bem e não te apresentar a outra parte. Então eu disse, se o que você quiser for da parte de Deus, possível e aprovado, aí é possível orar. Mas dessa maneira não. E às vezes as pessoas têm essa concepção até mesmo dentro da igreja, em pedir a Deus, por isso eu quis destacar o que orou o nosso irmão Adriano, em seja feita a tua vontade, e quando ele faz isso, então mesmo dizendo, Pai, a nossa vontade é essa, mas que a sua seja melhor do que isso, que a sua seja o que se cumpra em nós. Eu estou dizendo isso porque no versículo 3 deste Salmo, Davi nos chama a atenção e a primeira palavra, a primeira expressão que está aí é confia. E confiar é algo que poucas pessoas conseguem fazer, dependendo do que se trata e muito mais ainda, de quem se trata. Hoje em dia, para você comprar alguma coisa no mercado, tu tem que ter dinheiro, tu tem que ter cartão. Ali no passado, seu Nildo, bastava dizer, eu sou filho de quem você é filho, menino? Sou Nildo. Meu pai, seu Nelson. Ah, tá bom, pode ir. Ah, aqui no bairro nós temos o Majol, quantos anos tem aquilo ali? Ele me chamava, você é filho do Rocha? Meu pai, pode pegar, pode levar, bastava um nome, eles confiavam na história, na índole da pessoa. Hoje em dia isso se quebrou um pouco mais, e esse confiar é ter a certeza, a convicção de o que tem para acontecer depois, vai acontecer, senão não faria diferença nenhuma. Portanto, ler aqui Malaquias 3:10 horas, acabamos de ler com o nosso irmão Fagner, diácono, quando apresentando a Deus aquilo que é parte de Deus, que são os dízimos, em que ele vai dizer, provai-me nisso, olha, faça a tua parte aí, deixa que o que é minha parte, eu vou cumprir. E confiança é algo que está implícito no primeiro versículo da carta em que quem escreveu aos Hebreus deixou relatado. Nós sabemos disso, porque na palavra fé, que vem do hebraico, tem muita coisa de confiança. A fé, e aí eu vou pedir aos irmãos, mesmo o texto sendo bastante conhecido, para que possa abrir a tua Bíblia, e também será projetado aqui, você de casa, se com Bíblia na mão, abrirá, se não nos acompanhará aqui também.
A fé que Hebreus nos traz, a fé desse confiar que está aqui, que o salmista nos diz, é de conotação de fidelidade, de confiança em Deus e em sua palavra. É a adesão absoluta, sem temer a nada, sem deixar nada de fora do Espírito, àquilo que se considera verdadeiro. E lá em Hebreus 11, eu também vou abrir, eu também vou ler com os irmãos, o versículo de número 1, fica muito claro isso. O texto é conhecido e é extremamente profundo e vale a pena. Ora, diz o texto, a fé que muito tem de confiança, e agora o salmista está dizendo, confia, tenha fé. O que é ela? É a certeza. Certeza é daquilo que é certo, é daquilo que não é errado, que não erra. É a certeza das coisas que se esperam. Você está esperando e você tem certeza que o que você está esperando vai acontecer, ainda que para homens não seja possível, mas em sendo da vontade, a aprovação de Deus, você tem certeza que isso vai acontecer. E aí vem uma vírgula, e depois da vírgula uma palavra espetacular, e é a convicção. Convicção é aquela certeza que você estufa o peito para falar, porque você tem uma certeza tão absoluta, que é convicto daquilo, e aí você está convencido de fatos que não se veem. Isso é muito profundo, e isso é fé, e isso é confiar. Me vem à memória, eu já falei isso aqui para a igreja, me permita novamente, na ocasião, me lembro até do nosso irmão Jorge, esposo da Vera Reboli, pai da Camila, hoje reunido em Vila Velha. Ele disse assim, gostei dessa tipificação, então me permita repetir a igreja. Aprendi isso com uma pessoa nas arenas, em processo de transformação, e ela disse, hoje eu confio. E ela me disse assim, eu vi uma coisa sobre acreditar em Deus e confiar em Deus, e vi que eu estou muito perto do confiar. Essa pessoa estava se chegando a Deus, e aquilo me encheu os olhos de alegria. Glória a Deus. Talvez alguns vão se lembrar, é apenas uma tipificação, e ela disse assim, havia um penhasco e nele um cabo de aço esticado, e uma daquelas pessoas que passam de um lado para o outro, malabarista, equilibrista, como queira, e então as pessoas estavam ali assistindo, e aquele penhasco era muito alto, e se ele caísse, certamente ele perderia a vida, e muitos não acreditavam que ele teria coragem e a destreza de ir até o outro lado e voltar, mas para a surpresa de todos, ele foi. E então aqueles que estavam assistindo aquilo, ele passando a pés livres, sem nenhum tipo de possibilidade de estar seguro, apenas acreditando em si, no teu talento naquele momento, ou em Deus, como queira, ele foi até o outro lado e voltou. Então as pessoas disseram, agora eu acredito que ele é capaz, porque eu vi. Elas precisaram ver. Segundo Hebreus, nem isso precisa. Então ele disse assim, mas faço ainda mais. Ele pegou um carrinho de mão, colocou sobre o cabo de aço, e naquele penhasco muito alto, ele foi lá do outro lado, com os olhos fechados, vendados, tampados, empurrando um carrinho de mão, e as pessoas não acreditavam que ele seria capaz de fazer aquilo com os olhos fechados, e ele foi e voltou, e então disseram, agora eu acredito que você é capaz. Então aquela pessoa me relatava essa tipificação, com os olhos envolvidos em lágrima, como quem sabe, desfrutando das coisas de Deus e dizendo, é bom confiar em Deus, porque aquele equilibrista diz, já que vocês acreditam e viram do que eu sou capaz, está aqui o carrinho, e eu convido alguém para sentar nele, e então eu vou levar do outro lado, e depois voltar sem que nada aconteça. Quantos subiram no carrinho, em colocar a sua própria vida? A história não diz, mas se é Deus o equilibrista das nossas vidas, e é Ele que está no cabo de aço, seja no colo, seja tomado pela mão, seja como for, eu quero crer que você vai subir nesse carrinho, e Ele vai te levar do outro lado, da sombra do vale da morte, e vai voltar, e você vai confiar. Isso é confiar, e o salmista nos fala, confia em quem? No Senhor. Está aí, versículo 3, e ele diz, faze o bem, habita na terra,
e alimenta-te da verdade. E aí ele vai dizer de uma coisa que é espetacular, é agradar-se de algo que você está vivendo, porque quando você se agrada, você vive na intensidade, todos os momentos. O versículo 4, agrada-te do Senhor, e agradar é encantar-se por aquilo que você está fazendo e vivendo. Agradar é sentir prazer, é se deleitar, é encher o corpo, enfermeira Mônica, daqueles hormônios do bem-estar que te deixa tão bem, que você não quer outra coisa. Agradar-se, não é bom quando alguém é agradável contigo, é cortês contigo, é gentil contigo? Então você vai olhar para o Senhor e ver o quanto Ele é agradável, cortês, gentil, sensato, palatável. E é isso que o salmista está dizendo, olha, sinta tudo isso pelo Senhor. E aí eu te digo, quando você vive tudo isso, você não quer outra coisa, você quer mais e mais aquilo que te agrada. E aqui, Davi, nos teus contextos de verão, daquilo que ele vivia em meio a cuidar da família, em meio às questões de guerra, ele está dizendo, seja lá como for, já que tu confia, agrada-te do Senhor. Há um ditado, Cidinha, que diz assim, não coloque a carroça para puxar os burros, os cavalos, porque é o inverso, é o cavalo, é o burro que puxa a carroça por si só não tem vida, não tem força, ela precisa de impulso, ela precisa ser puxada, e se você colocar ela na frente, ela não consegue sair do lugar. Então, por favor, não viva a parte B desse versículo antes da parte A, porque se você se agradar do Senhor, aí então, Ele satisfará os desejos do teu coração. E no evangelho vivido a gosto próprio, no evangelho vivido no tipo, pego aquilo que eu quero, então Deus faz a minha vontade, e depois eu me agrado dEle. Mas não é assim, não pode ser assim, não há de ser assim. Até por isso, oramos, essa é a nossa vontade, Pai, mas que a sua seja realizada, seja feita e cumprida em nós. E aí, nós encontramos então nesse versículo 4, a necessidade de entender aquilo que é vindo da parte do Senhor. Queridos irmãos, o próprio livro de Hebreus, salvo engano, capítulo 6, vai dizer da imutabilidade daquilo que Deus nos prometeu, e vai dizer com boca cheia, não é possível que Deus minta. E aqui ele usa o seu servo, nosso irmão Davi, para dizer, olha, se tu confia e se agrada de Deus, então Ele satisfará as vontades do teu coração, porque quando você se agrada, é aquilo que você quer o tempo todo, e se o que você quer o tempo todo é vindo, é aprovado, é da parte de Deus, o que o impede de fazer para ti? É por isso que eu não pude orar pelo relacionamento daquela pessoa, porque não era agradável a Deus, não era aprovado por Deus, então não adiantava pedir. Mas o que é agradável, em achando graça, em querendo Deus, Ele satisfará a vontade do nosso coração. E o salmista não para por aí, ele diz, entrega, e entregar é pegar alguma coisa e dizer, toma, está contigo, é teu, é para você. E o que ele nos chama a atenção aqui para entregar, são os teus pés, é o de agora em diante, o teu caminho, a tua vida, o por onde você vai andar, para que seja verdade em nossas vidas, que nós vamos viver, o ser que pode respirar, foi feito para louvar a glória do Senhor, porque Ele é Deus, somente Ele é Deus. Então Ele vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, viva conforme Deus quer, senão seremos homenzinhos tortos, meninas tortas, diante de Deus. Isso não é bom. Entrega o teu caminho ao Senhor, não inveje, não te indignes dos maus feitores. Olha o versículo, o capítulo de número 36,
de Salmos, o Salmos 36, melhor dizendo, no coração do ímpio, ele começa no 36 falando da mesma forma como no 37 sobre os malfeitores, sobre os ímpios, e no coração do ímpio há uma voz de transgressão, ele não está nem aí para aquilo que é certo, porque não há temor a Deus, diz o texto, diante dos teus olhos. Ele vive a vida regradamente, porque a transgressão é agradável a ele, lisonjeia os seus olhos, é algo bom para ele. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada, como se todos gostassem daquilo que ele faz, mesmo não sendo bom. Ele vive como se o fosse, mentindo e acreditando nas suas próprias verdades. O versículo 3, as palavras de sua boca são malícia e doem, são intencionais, são dolosas. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Aí o versículo 7 vai dizer, do outro lado da história, como é preciosa, ó Deus, a tua bondade, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à tua sombra, à sombra das tuas asas, e fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente. Eu preciso lhe dizer que torrentes são aquelas fortes chuvas que formam grandes rios que carregam tudo, então são coisas abundantemente. Nas tuas torrentes, das tuas delícias lhes dá de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos luz, e é por isso que ele vai dizer, o salmista no capítulo 37, agora no versículo 7, descansa no Senhor. Os dias são maus, disse Odaí, na oração dele, para Deus, intercedendo por todos nós. E nos dias maus, parece que descansar é privilégio de poucos, porque acordamos para trabalhar, chegamos para sair, saímos para chegar, a coisa é corrida, os tempos são esses, muitas vezes temos mais de um trabalho para conseguir viver dignamente perante a sociedade, e nos oprime o relógio. A impressão que temos é que os dias estão mais curtos e as semanas também. Ponha-te a pensar que já estamos hoje em 22 de agosto, já é mais da metade do meio desse ano. O rural vai dizer que o começo do meio, o fim do meio é o começo do fim, viu? Não perca de vista, já passamos da metade. Estão corridos os tempos, e descansar aqui, e isso se deve ser feito no Senhor, diz respeito daquele que quer se livrar do cansaço, da fadiga, em Deus há descanso, é aquele que quer acalmar-se, encontrar tudo pronto, se possível, porque ele quer tranquilidade, igual o próprio salmista encontrou para dormir, no versículo de, salvo me engano, 8, de Salmos 4, que ele diz, me deito e logo pego no sono, porque Tu, Senhor, é a minha fortaleza, Tu é o meu Salvador, é Tu quem me protege, é estar tão certo de que esse descansar, versículo 7, não é deitar e dormir, é descansar no Senhor, porque quando você confia, se agrada e se entrega para Ele, Ele está dizendo, deixe que o resto é comigo. Malaquias 7, que lemos agora 3:10, também vai dizer a mesma coisa. Descansa no Senhor, e mais ainda, espera, pode esperar, Malaquias 3:10, espera, pode esperar, da mesma maneira, pode esperar no Senhor, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva até o fim, a cabo, os seus maus desígnios, as tuas má vontades, né, de intenção para com o outro, a fim de que ele se dê bem. Querido irmão, sejamos sensatos, e vamos assumir algo que talvez você já tenha feito, em dizer perante Deus, Pai, mas ele nem é teu filho, do ponto de vista da obediência. Deus, como que pode uma pessoa tão iníqua, tão errada, tão pecadora, tem tudo aquilo que eu queria ter, e ele tem e eu não? Uma vez, vindo de um acampamento,
Quem estava comigo? Jairo La Rosa. O Jairinho que cantou, agrada-te do Senhor e Ele fará, a versão que o Logos eternizou por entre as linhas de um violão. E aí, conversando com ele na descida desse morro aqui da BR-262, vinham vindo embora, e ele disse isso depois, né, no acampamento. Ele falou assim, ele me chamava de cowboy, né, cowboy, talvez a pior coisa, ouça isso, irmãos, e eu já disse isso aqui, a pior coisa talvez que Deus tenha para fazer é satisfazer a vontade do nosso coração quando nós o pedimos da maneira que somos, sem a bênção dele. E aí eu quero te convidar então para abrir o livro de Tiago 4,3 e você vai entender por quê. Muitas vezes a pior coisa que Deus tem para fazer é satisfazer a vontade dos nossos corações. E se você sabe muito bem o que está escrito em Tiago 4,3, você vai entender o porquê. Tiago, Pedro não. Fica fácil entender dessa forma. A palavra de Deus nos ensina que nós pedimos, Senhor, Ele tem e eu não, Ele é malfeitor e eu vivendo debaixo da Tua graça. Calma, porque se nós pedimos e não recebemos, é porque nós pedimos mal. É porque, diz o versículo, Tiago 4,3, pedimos para esbanjarmos em nossos próprios prazeres. Eu vou na leitura original, como está aqui, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjarmos em vossos prazeres. Ele até vai dizer mais do que isso, e quem pede para satisfazer a tua própria vontade, aquele do tipo que vai à Bíblia e pega só o que ele quer, para satisfação própria, e ainda dizer, eu sou crente, mas só quer de Deus aquilo que satisfaz as tuas vontades, a esse ele chama de infiéis, aqueles que não creem em Deus da maneira como se precisa, porque ele vai dizer, você não pode pedir pelos seus próprios prazeres. Versículo 4, porque você ainda não compreendeu que a amizade do mundo, você está fazendo as vontades do mundo, então você quer viver no molde, no modelo e com o gosto deles, constitui-se inimizade contra Deus. Ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus, ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo. E aí, queridos, já para irmos em direção a essa meditação final, ao final dessa meditação, eu quero falar com você de uma palavra que temos vivido muito e que o Salmo 37 nos relata isso com muita clareza. Alguns estudiosos, se não na sua maioria, vão usar o termo efêmero para o entendimento disso daqui. Palavra feia, porque não faz parte do nosso conjunto de palavras do dia a dia, mas efêmero diz respeito àquilo que dura pouco, àquilo que é passageiro, e muito me preocupa os dias de hoje, porque nós estamos vivendo uma geração cada vez mais efêmera, pessoas que têm vontades para serem realizadas e quando realiza é de curta duração, não se apega ao duradouro, basta apenas o fato de experimentar aquilo que queriam e já logo querem outra coisa, porque a sua vontade é curta. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Olha, assim como a relva, assim como a erva do campo, a alegria deles é curta. E quando o salmista fala isso daqui para nós, ele está dizendo, não queira as coisas desse mundo. E lá, do grego, Edom, vem uma palavra dita como prazer, traduzida como prazer, e Edom é o radical de uma expressão que também é de pouco domínio de nossa parte, embora nós vivamos muito, mas entendemos pouco sobre isso, que é o hedonismo. E o que é o hedonismo? O hedonismo é a prática das coisas prazerosas momentâneas. Então eu trabalho para isso, para satisfazer as minhas vontades tão somente. Eu trabalho, eu vivo os meus dias para que eu possa, eu sou cheio de vontade de fazer isso, de ter aquilo, de ir aqui, de ir lá, de receber isso, e coisas próprias, vontades próprias. O hedonismo tem cada vez mais tomado conta dos nossos passos, enquanto o nosso caminho tem que ser entregue ao Senhor, nós temos entregado as vontades desse mundo. Então nós mudamos o foco da coisa.
A doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. Assim é conceituado o hedonismo. O único prazer, o único propósito da vida é o prazer momentâneo. E o salmista nos fala isso, olha aqui, os malfeitores, você não pode tê-los como referência, eles murcharão breve quando o inverno chegar, que as temperaturas baixarem, que a secura se instalar por sobre essa terra, então eles definharão, eles murcharão. Antes, porém, confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e espera no Senhor. Queridos irmãos, a nossa vontade, disse o irmão, é de que nós estejamos bem. Não, a Damares não quis pisar num buraco e machucar o pé e agora está lá sentindo dores. Ela não queria isso, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Essa é uma das palavras em que eu digo, e muito, àqueles que muitas vezes viajam comigo para as arenas, porque eles queriam montar e ganhar e ser o grande campeão, e eu digo, mas quem sabe a sua próxima montaria nessa cidade seria o suficiente para que a tua vida pudesse ser posta em risco. Deus sabe de todas as coisas, Deus é que sabe do que poderia acontecer, então Ele com a tua mão poderosa te livra. Cabe a nós cumprir a cabo, ou seja, até o fim, a sua vontade. Meu irmão, você não veio aqui para satisfazer as vontades do teu coração, você veio aqui para que, em sendo tu um ser vivente, feito, criado pelo próprio Deus, como nós acabamos de cantar agorinha, glorificar o nome do Senhor. Então nós vamos cantar essa canção novamente. Somente Deus, somente a glória de Deus, é para isso que nós somos criados, em achando graça, Senhor, cumpra-se a tua vontade em nós. Amada igreja, não olhe para o malfeitor, apresentando ele a Deus como sendo aquilo que você quer, porque em breve, quando o Senhor Jesus voltar, quando Ele nos levar para a sua glória, quando Ele nos tirar desse mundo, Ele está dizendo, entrega o teu caminho, eu sou o caminho. O pastor pregou isso aqui a semana passada, eu sou o caminho, entrega os teus passos ao caminho, a Jesus. Então, nós poderemos cantar de verdade, somente Deus. Para isso nascemos, e quando morremos, também será para isso, em nome de Jesus. Erga a tua voz, igreja, mas cante com a convicção, com a certeza de que o que você vai cantar, mais uma vez, é verdade na sua vida. E quando sair daqui, viva o que você vai cantar agora. E nós estamos te convidando para que de casa ou presente na igreja tu faça isso, advertindo-te que caso cante e não viva, és tu um mentiroso, e Deus conhece todas as coisas. Preste atenção nessa letra, cante com o coração e glorifica o nome do Senhor. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. Eu sei que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor. Seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais um dia conhecer.
domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém. Os tempos são maus e nós temos a oportunidade de viver somente para refletir a voz da criação, ou trocar isso pelas vontades desse mundo, que seria a prática do hedonismo, a troca das coisas santas, sagradas, santificadas a Deus, pelas vontades próprias. Que isso não more no teu coração, e que você não se sinta no direito de buscar no Evangelho, na palavra de Deus, somente aquilo que satisfaça o teu coração. Antes, porém, se coloque diante de Deus, para quer você fique, quer você vá, você fique ou vá para louvar o nome santo do Senhor. Quer você se levante, ou fique sentado ou deitado, seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Quer você esteja são ou enfermo, que seja para a glória do Senhor. Vamos orar? E tu farás isso juntamente com Deus. Depois eu oro junto com os irmãos. Deus, nós te damos graça e louvamos o teu santo nome, porque o Senhor colocou em nós gosto pelas coisas, Pai. Colocou em nós o prazer, o edom, mas que nós não tenhamos o direito de diante de Ti viver isso para a prática pecaminosa. Que o nosso gosto, o nosso querer, a nossa vontade, o nosso descansar, o nosso entregar, o nosso viver, o nosso confiar e o nosso se agradar seja no Senhor e para o Senhor, Pai. É perfeitamente possível, nós sabemos, viver todas as coisas que viermos a fazer debaixo da Tua graça e em atitude de louvor ao Senhor Jesus Cristo. Não, Senhor, nós sabemos que o Senhor quer que possamos sair de nossa casa e louvar ao Senhor Jesus Cristo com o nosso trabalho, nós sabemos, mas nós te pedimos que possamos entender isso como um momento propício à pregação do Evangelho e não somente o cumprimento de um dia de dever cumprido. Se todas as coisas forem vividas, Pai, para o teu louvor, nós, a voz da criação, o testemunho, a manifestação da expressão corporal vivida para o Senhor, nós sabemos, a todo tempo estaremos cumprindo aquilo que é vindo da parte do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, para que os malfeitores, em ouvindo, assistindo, vendo o teu Evangelho pregado em nós, entenda a necessidade de arrepender-se ao Senhor Jesus Cristo, para que também eles possam desfrutar da vinda vindoura em Cristo Jesus, a saber, a pátria celestial, onde o Senhor aqui esteve e foi, mas dirá voltará para nos buscar. Nós cremos, e não nos deixe perder de vista a proposta de céu, porque senão, Deus, de fato,
vamos buscar tão somente o que é vontade própria nossa. Não atenda à vontade dos nossos corações, se elas forem nos tirar da tua presença, por favor, Jesus, porque mais vale viver contigo diante das circunstâncias, do que sem a presença doce do Senhor Jesus Cristo, mais longe de ti. Esteja conosco em todo o tempo, e nós lhe pedimos isso, na certeza, na convicção, e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.